Oi, gente, que saudade de vocês. Espero que todos estejam bem. Daqui uns dias, se Deus quiser, a gente vai se encontrar. Então, tia Alexandrina hoje vai explicar o módulo 6, que fala de adição e subtração de números racionais. Só que antes de começar a explicar o módulo 6, eu quero fazer uma revisãozinha rápida aqui. O que é um número racional? Número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Nós trabalhamos os números inteiros, né? Todas as operações, módulo, simétrico, oposto, antecessor e sucessor, tudo de números inteiros. Tudo que nós aprendemos dentro dos números inteiros, do conjunto dos números inteiros, nós vamos trabalhar também para números racionais. E os números racionais são aqueles que podem ser escritos na forma de fração. E aí, quem são os números racionais? As frações propriamente ditas, os números decimais, as dízimas periódicas, as porcentagens. E hoje nós vamos aprender as operações de adição e subtração com esses números, tá? Tudo que eu vou falar tá da página 463 até a 468, porque da 469 até a 471 são os exercícios que vocês vão praticar do que eu vou explicar, beleza? Então, nós vamos começar, eu vou explicar detalhadamente e qualquer dúvida que vocês ficarem, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo Instagram, o que vocês acharem melhor, ok? Então, vamos lá, vamos começar. Eu coloquei assim, olha, para adicionar e subtrair números racionais, devemos utilizar as mesmas regras de sinais que usamos no cálculo da soma e da diferença de números inteiros. O que isso significa? A mesma regra que serve para números inteiros vai servir para números racionais. E que regras são essas? São duas, as de sinais iguais e de sinais diferentes. As de sinais iguais, a gente soma e repete o sinal. Vou dar um exemplo com números inteiros. Menos 5 com menos 3 é igual a menos 8, porque a gente soma o 5 com 3 e repete o sinal de menos, então dá menos 8. E sinais diferentes, a gente subtrai e no resultado a gente coloca o sinal do número de maior módulo. O que é maior módulo? Maior distância até o zero. Vou dar um exemplo também. Menos 7 mais 5. Sinais diferentes. Vou subtrair. 7 tira 5, 2. Quem está mais distante do zero? O 7. Ele é negativo. Então, a resposta vai ser menos 2. Essas duas regras são as regras principais. Nós vamos usá-las também para adição e subtração de números racionais. Só que agora a gente vai somar fração, a gente vai somar decimal, a gente vai somar porcentagem. E eu vou explicar isso para vocês nos próximos slides, ok? Então vamos lá. Muito bem, vamos começar. Ó, tá assim, olha, adição e subtração de números racionais. E tem várias formas dos números racionais serem apresentados, serem escritos. Que formas são essas? Primeiro, na forma decimal. Quando a gente tiver um número racional e ele está escrito na forma decimal, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos somar como a gente aprendeu lá no 5º e no 6º ano. Vamos somar normalmente, vamos armar a conta normalmente. Vírgula embaixo de vírgula, décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo, milésimo embaixo de milésimo, inteiro embaixo de inteiro, né? Do mesmo jeito. E vamos usar as regrinhas de sinais iguais e sinais diferentes. Se forem sinais iguais, vocês vão somar os decimais, normalmente. Se for sinais diferentes, nós vamos subtrair, fazer a conta de menos, e na resposta a gente vai dar o sinal do decimal que tiver mais distante do zero. Tem alguns exemplos depois para frente. Com exemplo, eu acho que vocês vão conseguir entender melhor. Por enquanto, eu vou só dar a teoria e lá nas próximos slides a gente vai para o exemplo, ok? Na forma fracionária. Para adição e subtração de números fracionários, temos dois casos.
Que casos são esses, pessoal? Eu tenho as frações com denominadores iguais e tenho as frações com denominadores diferentes. Quando os denominadores forem iguais, nós vamos repetir o denominador e no numerador a gente vai usar ou a regra de sinais iguais, se for tudo com sinal igual, e se for sinais diferentes no numerador, a gente vai usar a regra de sinais diferentes, beleza? E aí o denominador a gente repete, tá falando assim, ó. Em uma adição ou subtração de frações com denominadores iguais, adicionamos ou subtraímos os numeradores e mantemos o denominador. Não precisa tirar MMC. O MMC vem no segundo caso que eu vou explicar agora. Então, muito bem, como que é o segundo caso? Em adição ou subtração de frações com denominadores diferentes, primeiro devemos obter frações com o mesmo denominador utilizando o MMC dos denominadores, que a gente aprendeu lá no 5º ano tirar MMC. E em seguida aplicar o processo do primeiro caso. A gente tira o MMC e aí vamos fazer aquele processo. Tirou o MMC? Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. Normalmente, como a gente aprendeu adição de fração no 5º e no 6º ano. Só que no numerador agora, vocês vão ver se são sinais iguais ou sinais diferentes, para vocês poderem aplicar as regrinhas, ok? Na forma de porcentagem. São 3 casos na forma de porcentagem. Sem conversão, o que é isso? Tá tudo em porcentagem mesmo, com um símbolo mesmo. Eu coloquei alguns exemplos aí. 7% mais 9%, 16%. 8% menos 5%, 3%. O segundo caso é você transformar a porcentagem em fração. A porcentagem, a gente sabe que o símbolo de porcentagem significa uma divisão por 100. Então, o que é 7%? É 7 centésimos. O que é 9%? É 9 centésimos. Aí, antes de somar, a gente transforma em fração para depois somar. Beleza? Terceiro caso, transformando as porcentagens em números decimais. O que é 7% na forma de número decimal? É 0,07, porque eu estou dividindo por 100, então eu vou ter que andar 2 casas para a esquerda. O que é 9% na forma de número decimal? É 0,09, porque como eu divido por 100, eu ando 2 casas para a esquerda. E aí vai transformar em decimal e vai somar normalmente. Continuando aqui então, ó. Para adicionar ou subtrair porcentagens, adicionamos ou subtraímos seus valores e mantemos o sinal de porcentagem. O sinal de porcentagem mantém. E a gente usa ou a regra de sinais iguais, se for tudo positivo, tudo negativo, e usa a regra de sinais diferentes, se for um positivo e outro negativo. Beleza? Muito bem. Então, vamos lá. E se for tudo misturado, tia Alexandrina, como que eu vou fazer? Eu tenho uma fração, eu tenho um decimal e tenho uma porcentagem. Tá somando. Como que eu faço? Você vai ter que escolher. Ou você transforma tudo em porcentagem, ou você transforma tudo em fração, ou você transforma tudo em decimal. Você não pode somar com tudo misturado, tudo diferente, não. Você tem que escolher. Ou deixa tudo em porcentagem, ou deixa tudo em fração, ou deixa tudo em decimal. E aí, quando tiver tudo do mesmo jeitinho, você vai usar lá, se precisar de MMC, e vai usar as regras de sinais iguais e diferentes, ok? Lembrando que as regras de sinais iguais e diferentes que vocês aprenderam no conjunto dos números inteiros é a mesma para números racionais. Tá ok? Só que agora para fração, a gente vai ter que ver se os denominadores são iguais, se os denominadores são diferentes, mas é a mesma regrinha de números inteiros. Continuando. Agora que eu já falei aí as regras, vem alguns exemplos. E eu acho que com os exemplos vocês vão entender perfeitamente o que eu estou falando. Primeiro exemplo tá, dentro do parênteses, mais 1/4
mais 5/6. Vamos lembrar o que a tia Alexandrina ensinou. O sinal de mais muda alguma coisa antes do mais 5/6? Não. Então, ele sai do parênteses mais 5/6, porque o sinal de mais não tem o poder de mudança. Então, vai ficar 1/4 mais 5/6, beleza? O 4 e o 6 são denominadores diferentes. Eu tenho que tirar o MMC entre 4 e 6, que é 12. Fiz isso, coloquei o 12 lá como novo denominador. O que eu faço agora? 12 dividido por 4, 3 vezes 1, 3. O 3 é positivo. 12 dividido por 6, 2 vezes 5, 10. O 10 é positivo. Agora eu vou usar na parte de cima do numerador a regra de sinais iguais, porque o 3 e o 10 têm o mesmo sinal. Mais 3 com mais 10 dá 13. E eu repito 12, então a resposta é 13/12. Ok, pessoal? Mais um exemplo agora, ó. Vamos para o próximo exemplo, pessoal. Ó, agora eu tenho aí duas frações. São duas frações negativas. Então, muito bem. Antes do parênteses de -3/4, aí não tem nenhum sinal que modifica ela. Então, ela vai continuar -3/4. O mais não tem o poder de mudar o -1/2. Então, vai sair do parênteses -1/2. Os denominadores são diferentes. Nós vamos tirar o MMC entre 4 e 2, que é 4. E vamos fazer o mesmo processo lá do 6º ano. Tirou o MMC? Divide e multiplica. Divide e multiplica. 4 dividido por 4 dá 1, vezes -3, -3. 4 dividido por 2 dá 2, vezes -1, -2. Aí na parte de cima, que é o numerador, ficou -3 e -2, tem sinais iguais. Eu vou somar e vou repetir o sinal. Vai ficar -5 e eu repito 4 no denominador, beleza? É bem parecido com a adição que a gente trabalhou no 6º ano, quando a gente estudou adição de fração, ok? É praticamente a mesma coisa, só que agora a gente vai ter que ter um pouquinho mais de atenção, porque vão aparecer frações negativas e positivas. E aí nós vamos ter que usar a regra de sinais iguais e a regra de sinais diferentes. Mas o processo de tirar um MMC, dividir, multiplicar, é o mesmo que a gente aprendeu no 5º e no 6º ano. O que vai modificar agora é o que fica no numerador depois que você divide e multiplica. Se forem sinais iguais, você vai somar e repetir o sinal. E se forem sinais diferentes, você vai subtrair, né? E vai colocar no resultado o sinal do número que está mais distante do zero. Show? Vamos continuar. Agora eu tenho um exemplo de adição de números decimais. Olha lá, 1,5 positivo mais -5. O mais tem o poder de mudar o -5? Não, ele não tem. Então, o -5 saiu do parênteses -5. 5 e 5,0 é a mesma coisa, tá ok? E aí, o 1,5 é positivo e o 5 é negativo. Eu vou usar aqui regra, sinais diferentes. Eu vou subtrair, tá o exemplo armado aqui do lado, ó. Aí do ladinho vocês estão enxergando aí. Vou subtrair, como o 5 ele tem maior módulo, ele fica no minuendo. Sempre um número que tem maior módulo fica no minuendo, tá ok? Eu vou fazer 5 menos 1,5 vai dar 3,5. Quem está mais distante do zero? O 5, ele é negativo, então a resposta também será negativa, menos 3,5. Beleza? Vamos continuar então. Agora, nós vamos falar da subtração, ok? Para subtrair dois números inteiros, adicionamos o primeiro com o simétrico do segundo. Qual que é a novidade agora? Lembrando que a subtração vai cair numa adição, só que eu só posso aplicar a regra de sinais iguais e de sinais diferentes depois que o menos fizer o que ele tem que fazer antes dos parênteses lá, que é mudar para o oposto o sinal lá que está depois dele. Olha o exemplo que a tia Alexandrina colocou. O que o menos vai fazer com -5?
vai transformar em mais 5. Aí ficou sinais iguais aí, eu somo e repito o sinal. Então, na subtração, a gente tem que ter atenção, porque esse menos do lado de fora do parênteses é menos de subtração, é aquele menos poderoso, é o menos que tem o poder de mudar o que está dentro para o oposto. E o menos de dentro, que está acompanhando o 5, é de negativo. Então, esse menos de subtração tem o poder de mudar o 5 negativo para positivo. E aí ficou 4 positivo com 5 positivo, eu uso a regra de sinais iguais, ok? Olha o segundo exemplo. 12 menos mais 7. O que o menos está fazendo com mais 7? Ele é poderoso. Ele muda o mais 7 para menos 7. E aí, como um é positivo e o outro é negativo, eu vou usar a regra de sinais diferentes. Mais 12 menos 7, eu vou subtrair. 12 tira 7, 5. Quem está mais distante do zero? O 12. Então, a resposta é positiva, mais 5, porque o 12 é positivo. Aí está escrito aí assim, ó, essa mesma regra utilizamos para subtração de números racionais. Agora, quando estiver envolvendo decimal, fração, porcentagem, o menos vai continuar poderoso, tá, pessoal? O menos vai continuar mudando o que está à direita dele para o simétrico ou oposto, que é a mesma coisa. Show? Então, vamos lá. Olha o exemplo aqui, ó. Agora é uma subtração. O mais um meio continua mais um meio. Olha o que o menos fez com mais 4/5. Transformou em menos 4/5, porque esse menos é de subtração e ele tem o poder de mudar. E aí eu vou fazer normalmente, vou tirar o MMC entre 2 e 5, que é 10, vou dividir 10 por 2, que dá 5, vezes 1, 5, positivo, porque 1 é positivo. 10 dividido por 5, 2 vezes 4, 8. Negativo, porque o 4 é negativo. E aí, no numerador, ficou mais 5 menos 8. Sinais iguais ou diferentes? Diferentes. Vou usar a regra de sinais diferentes. Eu vou subtrair, 8 tira 5, 3. Quem está mais distante do zero? O 8. Então, a resposta vai ser menos 3 décimos. Ok? Então, vamos lá. Agora, pessoal, são dois exemplos de subtrações de números decimais. Eu tenho menos 8,12 menos mais 5,25 na letra A. São aí, ó, o que esse menos vai fazer com esse mais 5,25? Vai transformar em negativo e os dois vão ficar negativos. E aí eu vou usar a regra de sinais iguais, onde eu vou somar e repetir o sinal. Como aí é uma adição, porque os sinais são iguais, você pode tanto colocar o 8,12 na primeira parcela em cima e o 5,25 na segunda parcela embaixo, ou o 5,25 em cima e o 8,12 embaixo, porque na regra de sinais iguais a gente soma, ok? E aí ficou menos 13,37. Já na letra B, é menos 94,3 menos 55,3. O menos vai transformar o menos 55,3 em positivo. E vai ficar um positivo e um negativo. E aí eu vou ter que usar a regra de sinais diferentes. E aí como que eu vou fazer isso? Eu tenho que fazer uma subtração. E aí muito cuidado, porque quando cair na regra de sinais diferentes, que tiver que fazer subtração, vocês vão ter que colocar o número de maior módulo que está mais distante do zero no minuendo, na parte de cima. Então, como 94,3 é o que está mais distante, ele vai ser o minuendo. E aí, eu vou colocar o 55,3 no subtraindo, porque ele, não é o que tem o maior módulo. O que tem o maior módulo fica no minuendo e o outro é o subtraindo. E aí, eu vou fazer a subtração normalmente, décimo com décimo, unidade com unidade, dezena com dezena, normal. E para a resposta, eu vou dar o sinal do número que está mais distante do zero, que no caso aí é o 94,3. Por isso que ficou menos 39. Então, o que a gente não pode confundir aí quando forem sinais diferentes? No minuendo tem que ficar o número que está mais distante do zero, o que tem o maior módulo. E o outro número é o subtraindo, ok? Quando forem sinais iguais,
Como é adição, tanto faz, porque tem a propriedade comutativa, a ordem das parcelas não altera a soma. Agora, quando forem sinais diferentes, vocês têm que ter cuidado com isso, tá, pessoal? Um beijo grande, até a próxima aula, fiquem com Deus!